Olá, olá, oi, boa noite a todos. Eu tava aqui terminando de passar um batonzinho, arrumar o cabelo pra vocês. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estão preparados para essa aula live? Vai ser curtinha, mas porém, é aquele soco no estômago, né? Vamos lá, a gente vai falar das evitativas. Já ficou com uma evitativa? Se sente evitativa? Né? Acredita, né, que agora atua na evitativa? Você é uma grande referência para mim, sou psi também. Ô, Lara, minha parceira de profissão, Lara Salles. Obrigada, viu? Bom, para todos vocês que estão chegando, boa noite. Para você que é meu assinante, está assistindo essa aula gravada, né? Hoje vocês vão ficar surpreendidos, né? A sensação que eu tenho, que eu vejo no setting terapêutico, só um pouquinho, tô arrumando aqui a minha aula, meu script. A sensação que eu tenho é que vocês acham que somente homens são evitativos. Aliás, vamos lá, somente não. Que a maioria dos evitativos é a maioria composta por homens, isso não é verdade. Que as mulheres, né, o que acontece? As mulheres, a sua grande maioria, são ansiosas. E hoje a gente vai trazer características das evitativas, né? Como é que eu dividi aqui, né? Quem são elas? Quais as feridas emocionais, né? A ferida emocional latente e o que ela representa na vida, como é que isso foi se desenvolvendo, por que elas são inseguras? Sim, as evitativas são inseguras. Como ajudá-las se você está num relacionamento com uma evitativa e se você se identificou como uma evitativa, o que eu posso, que eu vim contribuir hoje para a sua vida. E o mais importante da minha prática clínica, eu vou trazer alguns mitos sobre as evitativas, que pouco se fala na literatura, mas vem da minha prática clínica e do meu convívio com esse público, né? Porque assim, até então, e eu tenho observado muito isso, até então, a faculdade, principalmente na época que eu fiz, a gente via, né, a teoria do desenvolvimento humano em relação à teoria de Bowlby, em relação ao apego, às maneiras de amar, havia apego afetivo, que era algo que a pessoa se vivia muito intensamente na infância, na primeira infância. Mas depois que isso não tinha tanta força na vida adulta. Só que agora, o que eu estou observando? Pessoas acima, né, de 35, 40 anos, que já viveram relacionamentos extremamente saudáveis, né, ou que consideravam saudáveis, de repente vão entrar numa jornada em um novo relacionamento e se veem ansiosos ou ainda, né, se veem na evitação. Então, um dia, inclusive, talvez eu possa fazer uma live só trazendo esse ponto. Mas hoje nós vamos falar sobre as evitativas, né? As fortes por fora e inseguras por dentro. Né? Eu vou temporariamente aqui desativar os comentários, mas depois vocês podem vir com as suas perguntas. Exatamente isso que vocês ouviram. As evitativas são as fortes, as fodásticas por fora, mas inseguras por dentro. E se isso é uma novidade para você, porque você acha, né, que a evitativa, né, por não aparentar ser tão emocionada ou intensa como você, ledo engano. Elas são extremamente inseguras e hoje você vai inclusive entender o porquê. E se você, né, entrou que você é uma mulher evitativa e entrou aqui muito, ai meu Deus do céu, eu sou o crème de la crème, eu não sofro com amor. Tá querendo enganar quem? Não pra cima de mim, tá? Bom, então vamos lá. Quem são as evitativas? São as mulheres que aparentemente são desapegadas. São as mulheres, né, que elas têm uma individualidade emocional. O que isso, né, quer dizer? Elas não gostam de abrir a sua intimidade das suas emoções e como elas estão trabalhando, né, experienciando essas emoções. Elas são umas pessoas que têm uma independência emocional grande, aparentemente. Por quê? Porque elas não gostam
de pessoas carentes e dependentes emocionais. Elas acham que essas pessoas são fracas, elas perdem admiração por essas pessoas. Mas olha só, tudo isso acontece inclusive porque isso habita dentro delas. Elas têm uma dificuldade muito grande, vocês estão aí, se as fichas estão caindo, se vocês estão começando a entender vão a montar o quebra-cabeça, até então, por isso que eu digo, por isso que eu comecei a aula dizendo, fortes por fora, inseguras por dentro. Essa é uma forma, inclusive, quando elas têm asco de pessoa carente e muito dependente emocional. Por quê? Porque elas em si não trabalharam isso ainda inteiramente. São dependentes emocionais do trabalho, são dependentes emocionais talvez de alguma amizade, às vezes são dependentes emocionais de alguma mãe ou de um pai, tá? Toda vez que elas se apaixonam, elas se afastam. Por quê? Porque se elas se apaixonarem, as pessoas vão ter acesso àquela intimidade emocional com a qual ela não quer expor, né? A vulnerabilidade para ela é algo que ela vai ter que trazer para outra pessoa a imagem de que ela precisa de ajuda. E mais para frente ali eu vou mostrar para vocês o porquê que isso é tão danoso para ela. E por fim, né, ela usa uma armadura, as evitativas assim, vou dizer assim, gente do céu, é total a gente. Elas usam uma armadura onde elas são altamente racionais e ironizam tudo. Então, elas vão o quê? Elas, principalmente quando elas estão numa relação com uma pessoa ansiosa, o que acontece? O que o ansioso tem? Muito descarado, medo de perder, medo de ser abandonado. Então elas ironizam, elas fazem o que primeiro elas racionalmente tentam mostrar para o ansioso, né, que aquilo é uma grande bobagem, ironizam toda essa situação, né? Só que olha só que maluco, né? Elas fazem isso justamente para gerar um afastamento. Olha, para com esse drama, vamos trazer as coisas em nível racional e meu filho ou minha filha, se você não me acompanhar, tô indo. Mas tô indo por quê? Porque toda essa emoção, todo esse envolvimento, toda essa intensidade vai abrir aqui a caixa de Pandora, vai abrir e vai sair para fora coisas que eu não quero ver, sombras com as quais eu não quero lidar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Inclusive toda essa ironia que a evitativa usa, né, para cima do ansioso, para cima da ansiosa, é uma forma de defesa. Isso não é legal. Tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês, se você tá vivendo no ansioso, pode até parecer uma forma de menor sofrimento. Não é. Eu deixo isso muito claro sempre, tanto o ansioso quanto o evitativo, eles sofrem. A diferença é que o ansioso sofre em protesto, sofre em manifestações físicas intensas. Já o evitativo, ele sofre o quê? Se afastando. Ele sofre em manifestações físicas internas, onde ele vai sublimar muito através dos vícios, tá? Então, não idealize, né, uma polaridade. Então, assim, não é o ideal você ser evitativo e não é o ideal você viver a emoção e intensidade do ansioso. O ideal é o caminho do meio, né? O ideal aqui é o apego seguro, com a qual a gente tanto, eu faço vídeos justamente para que vocês atuem o máximo de tempo possível nessa maneira de amar, ok? Bom, tudo isso, né? Ela é essa pessoa desapegada, independente emocionalmente, racional, ironiza as circunstâncias, né? Tem pavor de pessoa carente e toda vez que se apaixona ela acaba se afastando. Por que isso acontece? Porque por dentro, né, no seu mundo interno, ela tem muita ansiedade no processo de entrega. E aqui, o que eu tô querendo dizer? Como assim, dona Ana? Até então eu achava que o evitativo não tinha nada de ansiedade. Ansiedade é uma forma, né, da gente expressar medo. Veja, quando você está ansioso, você está com medo de circunstâncias do futuro, tá? Ou ainda, por que você está com medo dessas circunstâncias do futuro? Por questões que aconteceram no passado.
Isso é a ansiedade, é um medo manifestado em forma de ânsia, de desejo. Agora, medo mesmo é você com uma arma na cabeça, você caindo no precipício. Medo inclusive, é um mecanismo muito importante, né, de sobrevivência. Só que o que acontece na evitativa? Na evitativa, ela tem uma ansiedade da conexão, né? Uma ansiedade da entrega. Por quê? Por que eu tenho medo de me entregar? Porque se eu me entregar, vocês já vão entender, eu vou entrar em contato com a minha ferida emocional. E qual é? Se eu me entregar, eu vou correr o risco de, nessa entrega, ficar nessa relação e correr o risco de ser rejeitada. Exatamente isso. Então, essa ansiedade, né? Isso fica me rodeando, fazendo com que eu afaste, fazendo com que eu me faça de toda poderosa, não gostando de gente carentona, mas no fundo, o que eu estou vivendo e experienciando é um grande medo de ser rejeitado. E por que é tão importante, né? Se você é ansioso, se você está assistindo essa aula, por que para você é tão importante? Para que você, de uma vez por todas, entenda. O medo que você tem da relação acabar, o outro também tem. A diferença é que vocês experienciam de uma forma diferente. E aqui não é sobre, agora que você sabe que o evitativo, que a evitativa também tem medo que a relação acabe, entenda o seguinte, esse não deve ser o ponto, o cerne, o grande objetivo da sua relação. Não é em ficar bom ficar bom no problema. Por que acontece? O ansioso e o evitativo, eles ficam bons no problema. Qual que é o problema do ansioso? O problema do ansioso é que ele seja abandonado. E daí ele vai nutrir essa relação para que isso não aconteça. O objetivo, o oposto do evitativo é o quê? Que ele não seja rejeitado. Então, por isso que ele afasta ao máximo a intimidade e fica desativando a relação. Ou seja, os dois estão focados no problema, os dois estão focados na ferida. E não estão focados em justamente curar essa ferida. Como é que eu curo a ferida do abandono? Eu curo a ferida do abandono quando eu não tenho mais medo de ser abandonado. E eu curo a ferida da rejeição quando eu passo a não ter mais medo de ser rejeitado. E para tudo na vida, para eu não ter mais medo, eu preciso o quê? Praticar. Ou seja, eu preciso estar disposto na entrega do relacionar. Mas aí o ansioso acaba se entregando demais e o evitativo acaba o quê? Não se entregando nada. E isso não fica nada equilibrado. Pronto, chegamos, né, na ferida emocional. Por conta desse medo, né, da entrega e, por fim, de ser rejeitada, vai acontecer algumas coisas, aliás, né? Da onde que veio essa ferida? De quando que começou? Começou na infância, começou na gestação, pode ter começado antes, né, dessa pessoa, dessa mulher ter nascido, inclusive, né? Se a avó dela já foi rejeitada pelo avô, ela já tem, né? E a mãe está grávida dela, aliás, se essa avó, né, grávida da mãe dela e é rejeitada pelo avô, ela já tem células nervosas que têm a informação da rejeição. Então, pode ser que muitas mulheres, né, me procuram, muitos homens, mas assim, Nana, eu tive uma infância tão tranquila, né? Você não sabe o que aconteceu na gestação da sua avó, na história do seu pai, na gestação da sua mãe. Por quê? Porque você também herda informação psíquica, porque as células, hoje a gente sabe que as células, elas guardam informação. Tem um livro, como é que é o nome dele? Posso trazer ele para vocês depois. Ele diz o seguinte, 98% dos nossos genes, eles são não codificantes, apenas 2% são genes codificantes. O que isso quer dizer? Apenas 2% são genes
que trazem lá a cor do cabelo, a cor dos olhos, todos os outros 98% antes era descartado pela ciência, porque acreditava, né, que eram combinações aleatórias, mas que não influenciavam definitivamente um fator. Porém, eles começaram, principalmente através da coautora do livro O Corpo Guarda as Marcas, que é uma pesquisadora, uma neurologista, poxa vida, depois eu pego o nome dela para vocês, que ajudou o Bessel no livro Corpo Guarda Marcas. Ela conseguiu identificar que bebês que estavam, né, passando pela gestação de mães que passaram pelo estresse das torres gêmeas, né, que perderam seus maridos ou seus pares nas torres gêmeas, essas crianças tinham, né, em 68% o nível de estresse e ansiedade aumentado pelo fato, né, da correlação de terem sido filhos de pais, de mães, numa gestação dessa situação do World Trade Center. Então, por que eu estou trazendo isso, né? Eu dei uma passeada para você entender o seguinte: às vezes não é sobre ter a peça do quebra-cabeça. As pessoas me perguntam muito assim: dona Ana, não sei qual ferida eu sofri, eu não sei. Não, gente, não se apeguem a isso, sabe? O que você precisa sentir, a tua bússola é o teu agora. O que agora você está sentindo? Porque às vezes a gente está tão atropelado pelo dia a dia que a gente não olha para as nossas sensações, a gente não consegue parar, né? E se autoavaliar. Calma aí, gente, por que eu tô indo para esse lugar se eu não era assim? Então, mas se eu não era assim, de onde que tem essa informação? Então, mas não se preocupem, não é sobre saber qual ferida, em qual momento. O mais importante é a bússola do agora. Agora, por que você está atuando dessa forma? Isso é o mais importante. É incrível que, eu digo que a tecnologia da informação, ela funciona assim. Quando você acessa uma informação, essa tecnologia ela é tão linda que ela vai trazendo para você a resposta, desde que você esteja o quê? Presente. Tá? Por isso que a presença é tão importante. Quem faz os meus cursos, né, o Liberdade Emocional, quem é meu assinante sabe o quanto eu bato nessa tecla de estar presente e olhar para aquilo que você sente. Inclusive comunicar, não ter medo, né? Quem é meu assinante sabe que aqui na minha assinatura, para você ser meu assinante, basta entrar aqui no link da bio, tem uma aula lá sobre a importância do gráfico, do medo de ser rejeitado ou abandonado, muitas vezes é muito maior do que a vontade de ficar bem. E como mudar esse gráfico. Mas tudo isso tem lá na assinatura. Voltando aqui, quando essas mulheres, né, desde muito cedo, entram em contato com a ferida da rejeição, elas aprendem o quê? Primeira coisa, amadurecer cedo. Então, elas vão precisar ser racionais. Elas vão precisar ser irônicas, elas vão precisar ser mais o que? Frias, calculistas, indiferentes. Por quê? Porque desde muito cedo aprenderam que se entregar, depois o tombo com a rejeição pode ser ainda muito maior. Desde cedo, elas foram invalidadas emocionalmente. Então, ou eram muito dramáticas, ou então eram, engraçado falar isso por uma evitativa, né? Eram muito dramáticas, ou então o que aconteceu com elas não foi tão importante assim, ou o seu núcleo familiar, né? Os adultos tinham dores muito mais maiores a serem resolvidas, ou ainda, né? Ela que lute. É aquele famoso assim, você veio para o quê? Para assumir o lugar de uma criança que, né, morreu, você veio assumir o lugar, você veio ser para mim o filho para cuidar de mim. Então, o que acontece? Sua essência é invalidada. Então, e quando ela mostra a sua essência, quando ela mostra quem ela é, isso é motivo, né, de ser inadequada. E o que acontece? Então, já que
mostrar, né? Ah lá, que é o próximo passo, expressar, né, a minha, inclusive, se eu sou assim, eu tenho necessidades, então, e expressar minha necessidade é inconveniente, eu começo a fazer o quê? A me fechar no meu mundo. E daí, nesse fechar no meu mundo, eu aprendo o quê? Ficar muito bem sozinha. Só que não esqueçam, ser humano é um ser de relação. E ele vai precisar se relacionar para se conhecer, ele vai precisar se relacionar para poder ativar, né, algumas coisas que ele não consegue sozinho. Ele até consegue com muita presença, mas para navegar em oceanos mais profundos, você precisa da conexão de outro ser humano. Agora nós vamos para o padrão, né? O que essas mulheres apresentam de padrão? Primeira coisa, e aqui vocês vão falar assim, ai, dona Ana, eu fui evitativa a vida inteira, né? Nossa, dona Ana, eu tava como evitativa e não sabia, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o padrão, elas evitam vulnerabilidade. Então, de novo, fortes por fora, inseguras por dentro. Por que elas evitam a vulnerabilidade? Porque se elas se permitem vulneráveis, é um sinal de que entraram dentro da intimidade. Se entraram dentro da intimidade, caso a rejeição aconteça, vão sofrer e vão sofrer muito. Então eu antecipo isso via racionalidade, inclusive, faço uma avaliação dos cenários e daí o que acontece? Eu já presumo que tais circunstâncias vão levar para um lugar de vulnerabilidade, de intimidade que eu não quero, então eu já começo inconscientemente desativar a relação, porque naquele lugar lá eu vou cair numa intimidade, eu vou cair num relacionamento sério que vai trazer vulnerabilidade e a pessoa vai descobrir inclusive, né, o quanto eu não sou perfeita e a pessoa vai me rejeitar. Tudo isso é uma construção psíquica inconsciente, acontece em segundos e ela nem percebe que faz isso. Segundo padrão, né? Acaba se conectando com parceiros indisponíveis. Por que será? Né? Mas dona Ana, eu sou evitativa, ok, me identifiquei, mas eu quero estar dentro de uma relação. Mas por que se conectam facilmente com homens indisponíveis? Porque é o que ela reconhece. Ela também não é disponível. Ela não é disponível porque se ela for disponível, ela vai ter que, mais pra frente, lidar com a rejeição em algum nível. Inclusive, né, homens indisponíveis, eles trazem as relações superficiais. Maravilha! Ela consegue manter, né, o estado de racionalidade, de ironia, não consegue se apaixonar e daí, consequentemente, não vai entrar, né, no ciclo da intimidade, gerando mais pra frente uma conexão muito forte, profunda, fazendo com que as suas vulnerabilidades sejam expostas e, consequentemente, se isso acontecer, a pessoa for embora, mais uma vez ela tem que sofrer com a rejeição. Tem uma relação, outro padrão, tem uma relação de distância intermitente. O que eu quero dizer com isso? É o famoso fica desativando a relação. Então, ela vai acabar se conectando com pessoas extremamente ocupadas, ela vai se conectar com pessoas geograficamente distantes, ela vai se conectar com pessoas, né, que já estão tem uma atividade muito parecida com ela, justamente para ela não precisar ficar acionando a relação o tempo todo. Então, essa distância intermitente é o seguinte, ela vai, nem que inclusive nessa distância intermitente é aqueles casos, né? Então, caso extraconjugal, ou então casos, ou os amigos coloridos, que é justamente o que? Para, novamente, não gerar a conexão. Atrai ansiosos, né? Acabam atraindo os ansiosos, por quê? Primeiro porque é mágico para os ansiosos, né? Lembra, nós nos conectamos às nossas feridas. Então, os ansiosos, essa é uma ferida no ansioso, é essa autossuficiência, né? Essa frieza, essa racionalidade, é algo que ele está buscando porque ele está em desequilíbrio interno. Então, isso vai ser
altamente atraente. Nossa, dona Ana, mas os evitativos não se conectam aos indisponíveis? Se tem uma coisa que ansioso não é pouco disponível, ele é ultra disponível. Quando é que essas evitativas acabam se conectando com esses ansiosos? Lembra que eu falei que elas são fortes por fora e seguras por dentro? Com o tempo, as evitativas, né, conforme elas vão ficando muito tempo sozinhas, vão ficando carentes, vão ficando inseguras. Será que eu ainda consigo conectar uma pessoa? Será que eu ainda, né, consigo, né, ir para a pista? E daí chega uma hora que a carência é tão grande que ela vai transpor esse medo da rejeição. E daí ela vai atrair quem? Nesse momento de carência, um carente. E desculpa, eu sei que os ansiosos não gostam que eu use essa palavra, mas fica até o final que eu vou trazer um mito do evitativo que você talvez, que você vai se surpreender, ok? Por que que elas acabam caindo, né, nesse momento de carência e se conectando e atraindo os ansiosos? Porque elas são viciadas na arte do estou bem sozinha. Só que tão viciadas nessa arte do estou bem sozinha que elas não vão percebendo, elas entram no automático com muitas viagens, com vários hobbies, muito trabalho, que ela não percebe que está fazendo tudo isso para não lidar com a solidão, que é diferente de solitude. Então a solidão bate, volto a trabalhar. A solidão bate, eu vou sair. A solidão bate, vou marcar uma viagem. Só que esse acúmulo, né, de solidão que ela foi deixando ali, né, essa energia acumulada, faz com que ela inconscientemente começa a se tornar carente. E daí ela manda essa informação. Ela vai acabar conectando uma pessoa carente que está atuando no apego ansioso. Bom, agora, dona Ana, por que elas são inseguras? Eu acho que talvez fique até um pouco redundante, mas por que eu queria bater nesse martelo? Porque eu vejo de novo que vocês acreditam, vocês confundem as evitativas com narcisistas, as evitativas com indiferentes, as evitativas com pessoas frias e calculistas. Isso não é verdade. Elas são inseguras, né? E por que elas são inseguras? Porque primeira coisa, se eu me abrir, as pessoas vão me engolir. E se as pessoas me engolirem, eu não vou ter mais como me proteger. E se eu não tenho mais como me proteger, eu acabo caindo na armadilha do abandono, da rejeição. São inseguras também, por quê? Porque se as pessoas ficarem me acionando demais, ultra disponíveis, né? E eu vou cedendo, eu perco o controle das coisas. E a evitativa, ela precisa ter o controle das coisas. Por isso que ela acaba desenvolvendo muito a sua vida profissional, justamente por conta dessa questão do controle. Quando eu controlo, eu passo a me sentir mais aliviada, porque naquilo que eu controlo eu entrego um bom resultado. Se eu entrego um bom resultado, serei elogiada, serei vista, não serei rejeitada. E se eu depender, né, se eu, evitativa, insegura, se eu depender de uma pessoa, eu vou sofrer com a dependência. Então, Deus me livre, a autossuficiência é um lugar que ela conhece, que ela gosta, por quê? Porque lá ela não depende de ninguém. Porque depender de alguém é deixar muito claro que eu dependo dessa pessoa e essa pessoa precisa estar no meu campo de atuação, visão e vida, porque se ela for embora, eu vou sofrer muito. Então, se eu dependo na evitação, eu passo a sofrer. E por que isso é insegurança, dona Ana? Gente, porque segurança tem a ver com... não tem um problema em eu depender do outro em uma determinada circunstância. Eu tenho uma amiga que ela dizia bem assim... Não tinha problema nenhum em depender do meu ex-marido quando era ele que ficava responsável para levar o carro para mecânica, para fazer isso. Não tinha problema nenhum em depender. Era uma coisa que eu não gostava de fazer. Isso é segurança.
Isso não é insegurança. Porque ela podia fazer todas essas coisas, inclusive são coisas que ela faz hoje porque ela está sozinha. Mas com ele, na segurança da relação, não tinha problema nenhum e depender dele nessa questão não ia diminuir. É justamente essa a diferença. A evitativa não entende que depender, que nutrir a relação não vai diminuir o seu poder. Não vai deixar de fazer com que ela seja uma pessoa menor ou mais passiva ou mais insuficiente. Não. Vai trazer beleza, vai trazer dança, vai trazer, né, movimento para a relação. E aí agora, né? Como ajudá-las? Por quê? Vou dizer uma coisa para vocês. Não é sobre precisar ou não. É sobre o medo, né? De eu precisar de uma pessoa e no fim das contas eu ser ferida. E olha, gente, eu sempre falo, quem é meu consultorando, quem é meu aluno, quem é meu mentorado, sabe muito bem disso. Eu não trabalho para deixar vocês espertões, né? Para que vocês nunca mais sejam feridos na vida. Não, essa não é a minha arte. A minha arte é entregar ferramentas para que vocês se descubram, tiram, né, o máximo de sombras e lá dentro descubra, né, e se conecte com a tua essência, porque a tua essência, ela tem o poder de transformar toda dor em amor. Essa é a minha arte, essa é a minha Roma. O que é minha Roma? Minha Roma é um lugar que eu encontrei, né, hoje eu vivo na Roma, e eu quero que todo mundo venha para Roma. Que lugar é esse? Esse é um lugar em que todo dia eu acordo, né, fazendo o máximo de contato com a minha essência para não ter medo de transformar dor em amor. Se a pessoa vai me fazer de trouxa, se a pessoa vai me xingar, se o mundo vai cair, se eu vou perder patrimônio, existe dentro de mim poder suficiente de transformar dor em amor. Essa é a minha Roma. É para esse lugar que eu faço de tudo. Achei bem, eu fico convidando, né? Se você vai querer vir, não sei. Eu e a Yara, né? A Yara é minha sócia, que também tem como propósito, né, de fazer com que a nossa empresa cresça, né? Então, ela que gerencia toda a distribuição do conteúdo. E se você em algum momento tiver alguma dúvida, né, inclusive para querer ser meu assinante, basta ali entrar em contato com ela, que ela vai ter o maior prazer em te atender. Bom, agora eu queria, antes de ir para se você é uma evitativa e se identificou, eu queria, né, te trazer algumas questões, mas antes eu quero trazer aqui alguns mitos, tá? Das evitativas. Vamos lá? Isso aí, dificilmente, não sei se vocês vão encontrar aí em material, porque isso é coisa da dona Ana aqui do meu setting terapêutico. Aliás, esse primeiro mito não. Esse primeiro mito vocês encontram no livro Maneiras de Amar. O primeiro mito é o seguinte: as evitativas são evitativas e ficarão, desde pequenas são evitativas, vão passar a maior parte da vida evitativas e vão morrer evitativas? Não. Não, porque se elas podem, no meio do caminho, atuarem no apego ansioso. Dona Ana não pode, uma evitativa pode vir atuar no apego ansioso? Pode, meu filho, pode, minha filha. Dona Ana, mas como é que acontece isso? Como é que acontece isso? Quando elas estão extremamente carentes e nessa lembra que eu falei que elas se conectam com homens indisponíveis? Se elas se conectarem, né, com homens extremamente indisponíveis e que façam, né, e que entregam para... Veja, porque elas estavam lá, carentes, não sabiam, não estavam olhando para isso. Na sua autossuficiência, elas vão criando um ideal de conexão, tá? Elas não percebem que na carência elas estão tão carentes que uma pessoa que vem aqui dentro daquele ideal preencha ali, né, alguma meia dúzia de quesitos. Encontrei.
agora eu encontrei o amor da minha vida. Ela não percebe que ela está, na verdade, tudo isso, o amor da vida não é o fruto de uma... Ela vai racionalizar, mas na verdade ela estava carente o tempo todo. E daí o que acontece? Ela, na verdade, como ela não tratou e ela vai se conectar na carência, vai se conectar com uma pessoa extremamente indisponível, vai acontecer o quê? Ela vai ficar ansiosa, tá? Por quê? Porque inicialmente ela não tinha medo da rejeição, mas aí de repente quando ela encontra o ideal e ela vai se entregar, ela passa o quê? A ter medo do abandono. Então, ela pode mudar. Eu tinha certeza, né, que você... Eu sabia, dona Ana! Que bom! Então fizemos check. Bom, as evitativas não têm consciência de que são frágeis. Elas se fazem de durona, elas se fazem de dou conta do recado, eu esqueço rápido, mas não têm consciência de que são frágeis. Por isso, inclusive, que elas têm uma dificuldade muito grande em pedir ajuda, ok? E uma coisa muito importante, se você parte desse mito, tá? Ah, dona Ana, não é possível que a pessoa não tenha consciência que ela tá sendo evitativa e que ela tá desativa. Não é possível, ela tem consciência sim. Não, gente, não tem. É algo mais forte do que ela, por quê? Porque daí vem o terceiro mito, né? Não é o terceiro, é verdade ou mito? Que é verdade, né? Os evitativos têm poucos amigos. Não sei se eu deixei essa informação clara, né? Eu falei, alguns mitos, né? Mas não são mitos, tá? A evitativa pode se tornar ansiosa, verdadeiro. Não, elas não têm consciência de que são frágeis, é verdadeiro. Elas não têm consciência, por isso que elas acabam se conectando, ficando cada vez mais na evitação, cada vez mais carentes. Tem poucos amigos, ela acaba tendo poucos amigos. Por quê? Porque ela também atua na evitação, na amizade, porque se entregar e se render e pedir ajuda é algo que ela pode vir a se decepcionar e é um campo que vai cutucar a ferida. E o último mito, que é verdade também, elas têm uma facilidade, né, em aplicar princípios de autodomínio. Você já estava conversando com a Yara, né? Eu não tenho, vocês já sabem disso, né? Quem me segue há um bom tempo, eu estou trabalhando para liberar isso, né? Essa energia da evitativa dentro de mim. E a gente estava falando sobre as evitativas, a Yara também tem um perfil evitativo, e a gente percebeu, inclusive, que há uma coisa que dá... Talvez, por a evitativa atuar muito tempo no racional, os princípios de autodomínio que eu sempre ensino, né, para ajudar os ansiosos na questão da relação, como as evitativas, né, elas vão para o racional mais rápido, elas conseguem administrar os princípios de autodomínio um pouco mais rápido. Não significa que elas terão de domínio o tempo todo dos princípios. Como assim, dona Ana? Que princípios são esses? Por exemplo, não levar para o lado pessoal. Então, uma coisa que os ansiosos ficam muito bravos com as evitativas por elas não responderem, daí o que acontece? Quando você não responde, elas não vão levar para o lado pessoal. Elas vão fazer uma avaliação por si mesmas de que você está trabalhando, você está ocupado. Elas não vão levar para o lado pessoal se você chegar e falar assim, eu terminei, mas não é por causa de você e tal. Então, ok, você não terminou, geralmente os evitativos acabam terminando antes, mas, terminou, não sei o que, mas também não deu certo, ok, vida que segue. Então, os princípios de nunca é o outro, não é o outro problema, não deixa eu ver, eu que tô aqui, muito na minha, não é isso que eu quero, então vida que segue. Os princípios de autodomínio passam a ter mais fluidez na vida delas, justamente por operar, né, ali na escala das emoções, ali por racionalidade, não ficar tanto no medo, na sensação na tristeza, né, e aquela coisa, né, sou autossuficiente, então tô nesse lugar, como é que eu faço para sair desse lugar? Agora, se você se identificou, vamos lá,
Gente, isso não é fraqueza, tá? Isso aí é uma dor antiga, te acompanha faz um tempo. Você também não é uma pessoa má, fria, narcisista por conta disso. Porém, você precisa de ajuda. O que é precisar de ajuda? Vai precisar trabalhar, né, essa ferida emocional profunda da rejeição, se aceitar como você é, trabalhar a questão da culpa, né? Porque a gente acaba sendo, as evitativas acabam sendo extremamente autocríticas, né? Carregando o peso das coisas, das circunstâncias nas costas, mas ao invés de falar e pedir ajuda, como o ansioso fala e muitas vezes protesta, não, se afasta, né? Então você pode sim comunicar, você pode sim, né? Você pode correr o risco de ser vista, né? Ou vista por não ser uma pessoa perfeita. Segundo item, né? Tem que aprender a pedir ajuda. Gente, para a evitativa é muito difícil pedir ajuda. Porque se eu peço ajuda, eu corro o risco de mostrar vulnerabilidade. Eu corro o risco, né, de precisar da ajuda, melhorar a relação íntima e acabar sendo ferida e me decepcionar depois. Então, aprenda a pedir ajuda e, inclusive, né, já que você é boa nos princípios de autodomínio, a não criar expectativas em relação a essa ajuda. Vai ter que praticar, né, se expor de uma forma segura. Então, começa com pequenos passos, né? Um pequeno passo, né? Os meus pequenos passos, por exemplo, né? Foi eu falar um pouquinho mais sobre isso, foi eu abertamente aos pouquinhos dizendo das minhas dificuldades para as minhas amigas, né? Olha, eu tenho dificuldade em responder, não leve pro lado pessoal, mas me chama, me cutuca, porque assim, a evitativa, ela está disponível dentro da relação, se ela, né, quando for acionada, ela fala, não, vamos, eu só tenho que organizar tal coisa aqui. Óbvio que como ela está viciada em ser autossuficiente no trabalho, ela vai colocar isso em primeiro lugar. Não significa que ela não te ama e que você não tenha uma importância na vida dela. Então, aos pouquinhos, vai expondo essa vulnerabilidade, né? Claro, num ambiente seguro, para as pessoas que te conhecem um pouco mais de tempo, que você vai ver só, que você vai vendo que é um jogo que sim, você vai ter decepções, mas que as coisas vão começando a ficar mais leves. Isso é muito importante para que você, inclusive, não fique carente e depois não caia em armadilhas de relacionamento, ok? Vai precisar trabalhar autoconhecimento, vai ter que começar, né? Hoje, gente, eu ofereço o canal de assinatura por R$37 por mês, com um material super rico, justamente, né, para que você não tenha mais a desculpa de dizer assim, muito caro, é muito tempo. Tem gente que vem falar comigo, que assiste as aulas, quando tá lavando louça depois do trabalho, coloca lá e vai escutando. Tem gente que escuta no carro, tem gente que anda de trem escutando. Então, escuta uma aula por dia, que é 1 hora. Então, procure, porque quanto mais você entra em contato com esse terreno, mais vai diminuindo o seu medo de ser rejeitado. Porque você vai entendendo, inclusive, que você entra dentro de uma comunidade. Ou seja, se existe uma assinatura falando sobre isso, eu não estou sozinha nesse processo, ok? E parece maluco que eu vou dizer, mas a evitativa, a primeira rejeição dela é consigo mesma. Parece maluco que eu vou dizer, mas a sensação que a gente tem com o evitativo nessa autossuficiência, né? Ele se coloque no centro da vida dele. Mas já parou para pensar que ele pode se colocar no centro da vida dele porque ele não consegue se aceitar em plenitude? Então ele fica ali, né, naquela autossuficiência, tentando controlar as coisas do seu mundo, justamente para tentar ficar se afirmando para si que ele consegue, que ele pode, que ele dá conta, né? Ele que eu digo, ela, né? Que ela dá conta, que ela consegue, que ela controla. Tudo isso porque no fundo, tem uma dificuldade muito grande em se amar incondicionalmente, né? Em aceitar a sua autoimagem e a sua história incondicionalmente, exatamente como ela veio. E daí o que acontece?
Se eu não me aceito, como é que eu vou aceitar o outro plenamente na minha vida? Se você tá com dificuldade, gente, em se aceitar, em encontrar uma relação, né? Se identificou como evitativa, por apenas R$ 37 eu te conduzo nessas aulas. Elas não ficam salvas se você assistiu aqui somente como espectador, né, via Instagram, só ficam salvas para os meus alunos num ambiente fechado do Hotmart, onde lá você encontra todos os tópicos, né, que eu trabalhei até hoje, o gráfico do medo de ser abandonado, ser rejeitado, sobre o ansioso, sobre apego seguro, né, e entre outras aulas maravilhosas. Eu tenho muito carinho pela assinatura e eu espero te encontrar lá, senhorita evitativa. Porque é bom demais experimentar a vida, é bom demais, inclusive, né? E é o que eu te desejo, a sorte de um amor leve, a sorte de um amor tranquilo, para que você não fique mais desativando as relações por medo de ser rejeitada. Ok? Agora eu vou abrir para perguntas, né? Brevemente, lembrando que as perguntas, se você manda para mim aqui na caixinha, é mais fácil de visualizar e eu respondo mais prontamente, né? Eu não sei se a Rayane tá aqui ainda, ela perguntou quando primeiros encontros e um evitativo e outro ansioso, como equilibrar sem parecer que o ansioso é super apegado? Porque muitas vezes evitativo não demonstra interesse, nem o mínimo. Deixa eu te falar uma coisa. A moça que Rayane, se uma pessoa não demonstra nem o mínimo de interesse, então essa pessoa não está interessada. É o ansioso que está extremamente interessado no ideal que ele encontrou no meio do caminho. Porque, gente, isso é muito duro da gente entender, mas a gente precisa entender de uma vez por todas. Quando a gente realmente está interessado, a gente faz o rolê acontecer. Quando uma pessoa está interessada, ela faz o rolê acontecer. Essa história, né, de curtante, conversante, tá? Essa pessoa é curtante e conversante. Ela não está interessada. Quem está interessado se movimenta. Então não é sobre não parecer ansioso. Você não quer parecer ansioso, não fica numa relação onde uma pessoa não se mostra interessada em você. Dois ansiosos podem dar certo juntos, segundo o autor do Maneiras de Amar, né? As chances são bem maiores do que um ansioso coevitativo, tá? Por quê? Porque os dois ansiosos, eles vão... O que eles precisam tratar desde o começo, né? É o medo. Eles estão com medo. Então, as inseguranças precisam ser tratadas através de uma comunicação ativa. Eu ensino no meu canal de assinatura como se comunicar de uma forma ativa, que é muito diferente de cobrança e de protesto, que acontece muito no apego ansioso, tá? Então fica meu convite para que o casal seja meu assinante, né? E se eles, porque tem muita história de muitos casais que vão fazendo assinatura juntos, né? E eles se autorregulam, né? É uma dança muito bonita. Então as chances de dois ansiosos darem certo, dois evitativos também, é maior do que um ansioso evitativo. Os evitativos ali, evitativo com evitativo, eu tenho as minhas dúvidas, né? Porque é capaz do evitativo ir embora, nunca... eu não pulei aqui, ó. Como é que eu ajudo as evitativas quando eu tô numa relação com o evitativo, né? Rapidinho, eu deixei aqui separado e eu acabei pulando para vocês. Como é que eu ajudo as evitativas, né? Você dê espaço para evitativa, mas você não pode sumir. Se você sumir, é capaz a evitativa não te acionar depois. Porque para ela isso não é difícil. Porque se você não acionar mais, ela rejeição, não quer mais mesmo, então eu não vou. Lembrando, né? Não precisa ficar... isso também tem que ser feito de forma leve. Se você está cansado de ficar acionando uma pessoa que você viu, né? Agora, se você aciona e a pessoa sempre está ali, bacana, que bom que você me acionou, ótimo, né? Que bom que você me acionou. Não, vamos rolê, vamos fazer isso. Agora, se você aciona a pessoa sempre dá negativa, sempre fica que nem sabão, aí vai viver tua vida, né? Valide o medo, né? Deixe claro que você entende o medo da pessoa na relação, porém não infantilize, responsabilize. Eu entendo que você tá com medo, eu entendo, mas
né? Entenda o seguinte, a relação precisa dessas atitudes. Eu consigo chegar até essa página. E você? Lembrando, você não pode ter medo de ter uma comunicação ativa com medo de perder a pessoa. Por quê? Porque relacionamento e comunicação ativa não é para dar certo. Né? Aliás, a comunicação ativa não é para dar certo. A comunicação ativa é para você avaliar o nível de engajamento do outro. Ok? E deixar claro o tempo todo, eu sempre falo, né? As consultorandas e os consultorandos que estão comigo, eu trabalho a psicoeducação. A gente parte do seguinte princípio, tudo tem que ser, o óbvio precisa ser dito, na dúvida a gente tem que perguntar, aquilo que sente o outro não é obrigado a adivinhar. E dentro disso, a gente vai educando ao outro para que ele entre no meu mundo. E para que juntos eu também possa entrar no mundo dele e juntos a gente possa criar um mundo. Então eu chamo isso de psicoeducação relacional, fazendo com que um eduque o outro e daí dentro nessa educação do mundo de cada um, a gente possa criar daí o mundo do casal. Isso funciona muito, mas para isso eu preciso saber me comunicar. Tem uma aula bem bacana, né, sobre a comunicação ativa também no canal. Ou seja, se não é meu assinante ainda, faça o meu favor. Era evitativa, agora ansiosa. É possível? Adriana, acho que você não estava na minha aula o tempo todo. É possível. É um dos mitos, né, que as pessoas acham que é mito. Não, é verdade. Uma evitativa pode sim se tornar ansiosa. Qual o perfil da evitativa narcisista? Veja, evitativa é uma coisa, narcisista é outra, tá? A evitativa não tem nada de narcisista. A evitativa, tanto é que as características, eu te convido, Leonardo, nem que você assine, porque não vai ficar salva essa aula, assine essa aula e volte na aula para você ver só. Na verdade, é só uma pessoa insegura. O narcisista, ele precisa de pessoa carente do lado dele. A evitativa não gosta. A evitativa não gosta de bajulação. A evitativa gosta do mundo dela, da autossuficiência dela. O narcisista precisa disso. A evitativa não precisa te ofender, ela não quer te diminuir. Ela tem dificuldade em lidar com as suas emoções. Já a narcisista não. Ela se alimenta do seu sofrimento. Então é bem diferente. A evitativa, eu tô indo lá para os balões, tá? Gente, vai no balãozinho que me ajuda, é mais fácil para mim. A evitativa pratica algo como uma autossabotagem, certo? Porque se numa relação um está se doando muito e ela só precisa receber, ela acha que não merece tanto porque não consegue retribuir. Cássio, com certeza. A evitativa é ótimo, né? Vou até ler de novo a sua colocação para que as pessoas tenham noção. A evitativa pratica algo como uma autossabotagem, certo? Certo. Porque se numa relação um está se doando muito e ela só precisa receber, ela acha que não merece tanto porque não consegue retribuir. Exatamente, porque como a ferida dela é rejeição, ela vai o quê? Ela usa a máscara do escapista. Então ela não por que ela vai te dar se ela não é merecedora de receber? E aí é aquela parte daquele princípio, você tá dando o que você quer. Eu não sei se eu vou conseguir te receber, te devolver. Entende? Então assim, e aí, gente, eu sempre falo para os meus consultorandos, para os meus alunos, porque você está preenchido. Mas deixe ir quando do que você estava preenchido, você já deu tanto que não sobrou nem para você, tá? E aí, não é que eu tô dizendo para você terminar a tua relação ou que as relações têm que se acabar sempre. Não, não é isso. É que, às vezes, também você é merecedor de alguém que já está mais consciente. E não é com uma evitativa em dor profunda que, muitas vezes, é o que você vai encontrar aquilo que tanto vibra aí dentro do seu coração, que você deseja. Tá bom? Que mais?
Estou passando por isso. Ela chegou em mim, quis se relacionar, porém é evitativa. Fala que não consegue confiar porque acha que todo homem trai ela. Como tentar explicar que não é assim pra ela? Ricardo, não é assim que muda. Por que você acha, por exemplo, você acha que eu gostaria, digamos assim, ó, digamos eu, evitativa. Digamos que eu fui traída a vida inteira. Você acha que eu gostaria de acreditar que todo homem trai? Aí eu canso de ver vídeo. Eu aprendi, não é todo homem que trai. Não é assim que eu vou aprender. Eu vou aprender na experiência. Então, não é dizendo. É mostrando confiança. Como é que a gente faz isso? Tá meu celular, livre acesso. Olha, eu vou em tal lugar, você tem minha localização. Se precisar falar comigo, é assim. É entregando para ela uma experiência. Não falando, não mostrando vídeo, não. É entregando a experiência. E ainda, preste bem atenção, você correndo o risco de, como ela é uma cega emocional, ela não sabia o que é isso. E ela continuar validando o quê? A dor dela. Que é continuar validando movimentos que supostamente pode dar indícios de traição. Esse é o problema, tá? Inclusive, gente, esse é o problema de não se conhecer. Esse é o problema de não ter acesso a esse tipo de conteúdo. Por isso que eu entrego para vocês a assinatura. Eu tenho certeza que ela me ama, mas não consigo ajudá-la a entender que não precisa ter medo. Ai, Rui, eu te entendo. Eu também, olha, eu não duvido, em muitas relações, assim, tem casais que chegam assim pra mim que eu vejo, gente, como vocês se amam, mas como vocês não estão se vendo. Eu entendo. E acontece isso mesmo muito. Cadê? Nossa, eu tô super atrasada aqui, eu vou aqui pras caixinhas aqui. E como encontrar um equilíbrio diante disso tudo? Qual o primeiro caminho, uma vez que todos temos um perfil? Qual o primeiro passo em conjunto ou deve ser somente por vontade própria sozinho? Ei, Bia, boa pergunta. Olha, o caminho é o caminho do meio. E daí, nesse caminho do meio, a gente vai precisar... A gente tem 2 propósitos na vida. O propósito primário é se conhecer para se curar. E o segundo propósito é, diante dessa cura e eu entrando em contato com a minha essência, entendendo as minhas habilidades, como que eu posso ofertá-las ao mundo. E daí, quando eu oferto ao mundo, eu passo a curar outras almas, né, outras vidas. Então, começa em nós, né? Começa em nós, a gente olhar para as nossas feridas, olhar para esse conteúdo, entrar em novas experiências, começa em nós. Porque conforme a gente vai olhando para nós vamos mudando a forma como olhamos o mundo. E a forma como olhamos o mundo, muda a realidade do mundo. Então, essa é a forma. E é por isso que passou a ser a minha missão, trazer esse novo olhar sobre o amor, sobre a entrega, sobre o relacionamento, sobre o apego seguro, saudável, né? Então, é assim. Sou apego ansioso, gosto de alguém evitativo. Sempre que decido desistir, ele volta a me procurar. Existe a possibilidade de alguma forma essa relação dar certo? Claro que existe, Nanda. Mas aí vai ter que acertar a comunicação. Vocês precisam ter uma comunicação ativa, precisam entender quais são os limites, precisam entender, né, quais são, fazer um contrato de relação afetiva, entender a máscara que cada um usa. E tentar olhar o outro além da dor e além da tua expectativa que você quer também que corresponda. Porque às vezes a gente quer assim, a gente quer entrar numa relação, a gente idealiza uma pessoa e gostaria que ela, dentro desse ideal, correspondesse amorosamente às minhas expectativas, mas a pessoa é cega das suas expectativas, ela vai entregar aquilo que ela pode. E daí você consegue ver a manifestação de amor dela dentro das possibilidades dos recursos que ela tem? Né? Essa é uma pergunta importante. Monjardim aqui do meu lado, tenho praticado afirmar minha fidelidade e cuidado com ela todos os dias para que ela se sinta segura. Digo que não somos um contra o outro, mas os dois olhando
É, isso aí, Cássio. Muito bem. E não... E os dois olhando e... Ai, meu Deus. E atacando o problema. Precisamos passar essa confiança e acalmá-las sempre que entrarem nessa paranoia de que não nasceram para ter uma relação amorosa. Ei! Para mais Cássios no mundo. Viu? Isso aí é para vocês, mulherada, né? Que tem a crença de que não tem homem legal, de que tem homem, os homens só atraem, que os homens são... Olha aí, ó, quebrando que minha filha aqui nesse meu canal, ó, são os melhores. Difícil é quando o outro acha que você precisa confiar sem que ele te dê acessos. Eu sempre falo para as minhas consultorandas, pratique confiar sem ter acesso. Pratique isso dentro de você, porque se você consegue fazer isso, você consegue, inclusive, né, trabalhar confiança em qualquer relação. Porque, olha, deixa eu te falar uma coisa para vocês. A falta de confiança não está na ação do outro, está em como você sente a ação do outro, ou seja, o problema está no seu mundo interno. Porque eu ia falar uma coisa pra vocês, gente, quando a pessoa quer fazer alguma coisa, ela pode te dar todos os acessos do seu celular, da sua vida, não sei o quê, e ela, em 1 hora no intervalo do trabalho, fazer algo que, com você tendo todos os acessos. Então, o problema não é o acesso. O problema, antes de qualquer coisa, é como está o seu mundo interno, tá? O que mais, gente? O fato de me sentir segura quando meu parceiro compartilha onde está e com quem está pode ser considerado um comportamento tóxico da minha parte? Ele fala sobre ter sua própria privacidade. Se ele já pediu isso, está tóxico para ele, tá? Não vamos inventar muita moda. Vamos olhar para os fatos, ok? A pessoa sinalizou, então já está invadindo o espaço e a privacidade dela. O mais importante, né? O mais importante de ele compartilhar, dê para ele a liberdade de ele fazer isso e de você ter a liberdade de trabalhar dentro de você, a liberdade de viver uma vida sem precisar saber onde a outra pessoa está. Experimente isso antes de qualquer coisa, ok? Doutora, quanto que é uma consulta com você? Felipe, atualmente uma consulta comigo é R$650. Por isso que eu faço, só que eu não tenho mais vaga. Apenas lista de espera para protocolo. Por isso que eu faço o canal da assinatura, que custa R$37, onde eu disponibilizo lá para as pessoas que não têm, né, não podem fazer a consulta particular comigo, para que elas possam, através desse conteúdo, se entenderem melhor, se conhecerem melhor. E assim, né, ter à disposição algo que talvez, né, de uma forma organizada. Porque já parou para você pensar, você lê tudo isso aqui de livro, tá? Isso aqui você não precisa fazer faculdade de psicologia. Pensou, tem mais, né? Tem isso aqui, tem lá em cima, tem os que ficam lá na minha cabeceira da minha cama que eu preciso ficar estudando. Eu já entreguei para vocês um mapa e está acessível. Minha fala é acessível, o canal de assinatura é organizado pela Yara, que é extremamente organizada. Está lá todos os tópicos por R$37, justamente para que você tenha acesso, né, a esse conteúdo de valor. E ainda mais barato que a minha consulta é o Liberdade Emocional, que custa R$400, onde você já tem um mapa desenhado por mim, ex-dependente emocional, que já te leva para a independência emocional. Tudo isso se encontra aqui no link da minha bio. Sempre falo uma coisa importante: você não precisa ser meu aluno, você não precisa ser meu assinante, você não precisa ser meu consultorando. A cura está em você, mas se você está há anos patinando e não encontrando, você pode passar uma vida sem encontrar, porque achou, né, que com o que você tem até hoje, uma hora a chave vai virar. Não vira. Se você não tiver o caminho certo, a síntese certa, você vai ficar patinando, ok? E veja, não estou menosprezando a sua capacidade. Não é isso. É prática, gente, tá?
Eu era psicóloga e eu não tinha acesso a essas chaves. Por quê? Porque eu precisei montar quebra-cabeça, que eu levei anos. Deus o livre, vocês podem fazer em bem menos tempo, tá? E por um valor menor. Não precisa pagar curso, não precisa, né? Passar todos esses paranauês aí, ok? É isso, gente. Se cuidem, fiquem bem. Espero ter contribuído com a vida de vocês. E nos vemos na próxima aula.